Olá, sejam bem-vindos ao portal It's Money, informação que conecta você ao mundo dos investimentos de forma ágil e descomplicada. Esse quadro é Sua Carteira Rendeu Quanto? Eu sou Leonardo Fernandes e meu convidado de hoje já é figurinha carimbada aqui e todo mundo gosta dele, das carteiras dele, é o Dalton Vieira, analista-chefe da Blue Research, com mais de 18 anos de experiência. Não vou nem falar muito do currículo dele, já vou trazer ele para cá logo, mas o Dalton tem um histórico de rentabilidades e de anúncio de informação dos seus resultados de longa data, e eu já falei isso para ele, né? Já vou trazer o Dalton aqui e falar na frente dele. Seja bem-vindo, Dalton. Valeu, Léo. O que você vai falar aí? Não, que você tem Conta para mim. Que você anuncia seus resultados de longa data, de muitos anos, e eu já falei isso outras vezes e reforço aqui, a sua transparência em relação a isso, nos momentos difíceis, nos bons momentos, nos momentos difíceis, explicando realmente as situações das suas operações, é o grande diferencial, porque no mercado da internet, né, Dalton, o que mais tem é gente que só acerta, só gente bonita, né, e na verdade a gente sabe que não é assim, né, então esse talvez seja o grande diferencial do Dalton e está tanto tempo no mercado, não é à toa. Então, Dalton, esse mês é o mês que nós temos trabalhos, né? Nós temos trabalhos, sim. Entre aspas, o fechamento de julho, mas agosto já vem de forma muito interessante. Mas vamos lá. A carteira, Dalton, rendeu quanto no fechamento de julho? Carteira multi-estratégia, que é aquela mesclada. Se quiser reforçar um pouquinho isso para a galera também. Tá. Antes, só um parênteses sobre o que você comentou, é que não só no mercado, né, mas acho que geral, é difícil a gente assumir que errou, né? É difícil as pessoas falarem que cometeram erro e mostrar esse erro, né? É mais fácil você botar debaixo do tapete e só mostrar quando dá certo, né? Quando você acerta as coisas. Então esse é o comportamento normal e isso no mercado ainda é mais sensível, né? Quando fala de dinheiro, as pessoas querem, cara, esconder os prejuízos e mostrar os lucros, né? Parecer quando o negócio dá certo. Então, só que na minha visão, além da questão dos valores, isso termina não gerando um relacionamento de longo prazo. O que gera relacionamento de longo prazo é você ser transparente, é você mostrar quando dá errado e quando dá certo. Tá? E mostrar que você está em processo de evolução. Quando a gente apresenta os erros, a gente está justamente numa situação de desconforto e que traz a gente para uma necessidade de melhoria. Tá? Quando você está o tempo inteiro expondo que você está num momento ruim ou teve um momento ruim, você está ali por trás das câmeras, vamos dizer assim, a gente está tentando melhorar, a gente está tentando entender o que deu errado e para poder melhorar para as próximas decisões. Enfim, mas voltando aqui e respondendo a sua pergunta, quanto à carteira, vou começar com a carteira multi-estratégia, quanto é que ela rendeu, vou compartilhar aqui minha tela para apresentar o número, fica mais fácil. E nem foi, a gente começou falando por essa parte dos meses mais desafiantes e etc. Nem foi tanto assim, ainda ganhou do Ibov, mas aí eu vou deixar você contar para o pessoal como é que foi. Mas, ou seja, versus um benchmark, né, do mercado, também foi interessante em relação a isso. Então, claro, mas explica aí, Dalton, então, para o pessoal como é que foi a rentabilidade e como é que está a comparação com os pares. Combinado. Você pode só colocar aí ativar a apresentação. Coloco para você agora. Aí, ótimo, obrigado. Pronto. Então aqui, o que nós tivemos nesse último mês? Tivemos um mês de recuo, de queda da carteira multi-estratégia de 3,8%. Foi uma queda grande, foi a maior queda da carteira, Léo, em 23 meses de existência da carteira. A carteira está indo agora em agosto para o seu 24º mês, a gente está falando aqui dia 12, né, de agosto, ela está no seu 24º mês de existência e foi o mês que ela mais caiu, num único mês fechado, tá? Só que ela caiu menos que o Ibovespa, 5,1%. E o que eu costumo falar, e que você também já está ciente disso, é que quando o Ibovespa cai bastante, a tendência é que a carteira caia e fique atrás do CDI do IHFA, que é o comum, é o que vai acontecer, é o comportamento médio. Quando o Ibovespa subir mais forte, a carteira tende a subir menos do que o Ibovespa e subir mais do que o CDI e o IHFA, por conta da estratégia da carteira, da composição, da diversificação da carteira. E uma coisa que é muito importante os investidores entenderem é que em renda variável você vai ter os momentos ruins, independentemente da estratégia.
Os momentos ruins vão acontecer. Se a gente pegar aqui, por exemplo, no caso da carteira, ela tem uma volatilidade média anual de 9%. Esse gráfico aqui embaixo, Léo, ele representa o recuo máximo que ela teve em determinados momentos, que chama o drawdown, ou seja, a perda máxima que ela teve do ponto mais alto que ela atingiu. Qual foi a perda máxima, o recuo máximo que ela teve? Então, anteriormente, eu já tinha até apresentado isso no mês passado, ela já tinha tido queda superior a 4%, aqui lá para outubro, novembro de 2023, e ela caiu aqui na faixa de, por volta aqui de 5,1%, lá para entre abril e maio de 2024. Aqui, mais na frente, ela caiu ali mais de 4% também, aqui já no início de 2025, ali dezembro de 2024 para janeiro de 2025. Então, ela bateu uma mínima de mais de 4%. Aí você fala, poxa, mas ela teve o pior mês, mas ela já caiu mais. É porque isso aqui é uma base diária. Então, significa dizer que no decorrer do mês, ela chegou, por exemplo, no meio do mês aqui com a queda de 4% ou 5%, só que ela se recuperou para o fechamento do mês. O mês que ela tinha caído mais era 2,07%. Então, aqui a carteira caiu, já chegou a ter uma queda ali de 5% máxima, e o Ibovespa nesse mesmo período 13%. Então, ela já tem esse controle de risco. Tá? Por exemplo, a gente dá para perceber que no gráfico de rentabilidade histórica da carteira, esse aqui é o fechamento do mês passado, 41,67%, que é muito acima do Ibovespa, muito acima do IHFA e também acima do CDI. Só que a gente olhando para o gráfico da carteira, dá para ver justamente esses momentos de recuo. Isso vai acontecer. Só que o que está acontecendo agora, Léo? A gente está tendo aqui, deixa eu até parar com o compartilhamento, a gente está tendo nesse momento o mercado subindo, a carteira... Eu ia te falar isso, né? Então, o pessoal, às vezes, você mostrou o histórico ali de rentabilidade, né? Você vê que tem altos e baixos, e ali, Dalton, até para continuar crescendo, né, e superando os pontos anteriores, dá uma reduzida e volta a subir de novo, né? Então, é o que você falou no começo, que é um alinhamento com o investidor, dele saber aonde ele está colocando o dinheiro e qual que é a estratégia que envolve esse investimento, né? Não é um investimento de reloginho todo mês CDI, né? Não é esse a ideia do produto. Só que ao longo do tempo, que é o que você mostrou ali, e vinha vendo até agora meses positivos até então, diretão, né? Muito melhores do que tanto o Ibovespa quanto o CDI e o HFA. Eu acho que esse alinhamento com o investidor é muito importante. E aí, além do alinhamento, que era o que você ia comentar, que eu queria reforçar aqui, além do alinhamento normal do produto em si, né, o investidor, sabendo disso, ele toma melhores decisões, né, Dalton? Porque você vê um movimento desse, de -3, perto de -4, e aí se apavora e sai, já não está vendo a recuperação, já que nós estamos no dia 12, né, você mesmo comentou, né, a gente está falando do fechamento, mas já é dia 12, você mostrou que acompanha diariamente, já está se saiu, o nosso cliente já é bem alinhado com isso, mas se ele saiu do investimento, ele já está perdendo uma recuperação nesse mês. Uma baita recuperação, viu, Léo? O mercado nesse momento, por exemplo, a carteira, olhando aqui no desempenho ao vivo, a carteira já está subindo 3% nesse mês. Então, ou seja, ela caiu 3,8% no mês passado e nesse mês já está subindo 3%. Está devolvendo em 12 dias, 12 pregões, já considerando dias totais, né? Não 12 pregões, 12 dias corridos do mês, ela está devolvendo praticamente tudo que caiu no mês passado. E é isso, a questão é a estratégia pensando no médio a longo prazo. E não é que isso sempre vai acontecer no sentido de vai cair no mês e já vai recuperar tudo no mês que vem. Pode ter 2, 3 meses negativos. Então, quem investe em renda variável tem que ter essa consciência de que vão ter os momentos negativos e o foco é olhar para a estratégia, como é que ela se desempenha no médio a longo prazo. Saber que esses momentos vão existir e aproveitar esses momentos de queda que tendem a trazer oportunidades de aportes para prazo maior. Inclusive tem aquele estudo seu que a gente já falou aqui outras vezes, depois eu vou até pôr o link para o pessoal, aquele estudo dos aportes mensais, a diferença que isso faz ao longo do tempo, né, Dalton? E aí você pega ainda momentos como esse, aproveita para aportar, faz uma diferença muito grande, porque o mercado, inclusive você mesmo comentou, agosto já está recuperando aquilo que se perdeu lá atrás. E aí, Dalton, entrando nessa linha, você falou de renda variável, a carteira Multiestratégia ela faz uma mescla de ativos diversos, desde Bitcoin, ativos de criptoativos, internacional, renda fixa. Ela é uma carteira mesclada, a gente já comentou isso aqui outras vezes. Como que foi
os movimentos de troca, de ajuste para agosto, aumentou alguma coisa, retirou outra? Como é que você fez esse pensamento do movimento que teve em julho para agosto e se teve alguma mudança mais significativa na carteira? Sim, teve mudança, Léo. Deixa eu compartilhar também a tela contigo aí, para mostrar quais foram as mudanças que foram realizadas aqui. Ótimo. Aqui, Léo, respondendo sua pergunta sobre o que mudou na carteira, eu não vou entrar muito no detalhe das ações que foram trocadas, mas vou entrar aqui falando das mudanças que nós fizemos nas classes da parte da diversificação da carteira. Então, nós reduzimos um pouco a Ações Brasil de 55% para 52%, renda fixa nós subimos 7%, de 23% para 30%, nós reduzimos um pouco internacional, que é Bolsa Americana e Bolsa Chinesa, praticamente 1% cada uma, saiu de 11% para 9%, essa exposição na classe internacional. Commodities, que é ouro, a gente permaneceu ali com 5%, e a gente reduziu um pouco alternativos, que é a parte de criptomoedas, que já vinha com um desempenho aí de mais de 230% aí para a nossa carteira, de contribuição nominal, né, não considerando o peso que tem aqui na carteira, mas olhando o peso, foi a classe que mais contribuiu para a rentabilidade total da carteira. Então a gente reduziu de 6% para 4%, enfim, para ter um equilíbrio um pouquinho maior e reduzindo um pouco ali a questão da volatilidade, que já é uma boa volatilidade, pensando no prazo mais longo, mas enfim, foram essas as mudanças que nós fizemos para o mês de agosto, e com essas mudanças a carteira já está com esse desempenho que eu mencionei, de 3% aí, de retorno já, olhando aqui para o pregão desta terça-feira, dia 12 de agosto. Ô Dalton, isso eu acho bacana, porque às vezes da gente falar aqui também, porque a carteira já tem uma estratégia para ser mais tranquila, menos volátil do que a bolsa, e você ainda reduzir um pouquinho mais ações para ainda manter mais, ou seja, nessa preocupação da volatilidade, para o investidor não ficar tão incomodado com o vai e vem da bolsa, né? Diferente da carteira perspectiva, que aí é uma carteira de ações, exclusivamente de ações, que ela tem mais esses solavancos tanto para cima quanto para baixo, né? E eu acho que isso é interessante também da gente falar, porque de você mostrar um pouco das suas leituras em relação ao mercado, daqui para frente, porque a gente tem visto. Você já é um cara de renda variável de longa data, mas os fundos multimercados têm aumentado um pouco a participação em bolsa. Longe dos 52%, que a Multistratégia tem, eles não chegam a isso, não chegaram a isso ainda, mas a gente vem visualizando fundos até famosos como o Verde, aumentando posição de bolsa, e você já é um analista de renda variável, né, já faz essa gestão de carteira de renda variável há muitos anos. E o que você está enxergando dessa renda variável que vem trazendo esses outros gestores agora também para esse mundo, já que eles ficaram fora há muito tempo e até perderam um pouco do movimento grande que já teve, inclusive, né, Dalton? Vamos ser sinceros. Vamos lá. Eu faço todo final de semana, Léo, um chamado Radar da Semana. Que nesse Radar da Semana é algo que eu já faço há vários anos na minha vida, que é olhar no final de semana, na hora que o mercado está parado, tirar o emocional ali do dia a dia e avaliar o mercado parado, você mais tranquilo, seja no sábado, no domingo, que é o que eu faço, e olhar não só uma visão geral de índice Bovespa, mas os setores, os índices setoriais, como é que eles estão. Então, primeiro, falando de Bovespa, a tendência é de alta, no médio para longo prazo, continua alinhado para cima. Significa dizer que não vai cair, né, quando a tendência é de alta no médio para longo prazo? Não, pode ter 3 meses consecutivos, por exemplo, de queda. A questão é que, nesse cenário, quando cair, a gente está olhando muito mais para se expor à renda variável do que para retirar o capital da renda variável. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tira dessa informação da tendência de alta de médio para longo prazo. Quando eu olho para os setores, os principais índices setoriais, como o índice de energia, ou de o financeiro, o imobiliário, até mesmo o de consumo, o materiais, que é de commodities ali, que é o que está mais penando um pouco mais nesse momento, é o mais fraco nesse momento, que é composto ali por Vale, por Gerdau, por Klabin, por Suzano, enfim, esse é o setor que está mais travado, que é o que eu menos escolheria nesse momento. Eu gosto de entrar em algo que já está com uma sinalização mais interessante, mais alinhado para cima. E quando eu olho para esses índices setoriais, Léo,
o que eu consigo visualizar, tecnicamente falando, é uma reversão de algo que estava acontecendo lá desde 2021. O setor de consumo vinha numa tendência de baixa desde 2021, a gente está falando de 4 anos. Sofrendo, né? Sofrendo. Ele conseguiu reverter essa tendência. Então, ele entrou agora numa tendência indefinida de médio para longo prazo, mas com a expectativa de ter uma tendência de alta. O setor imobiliário também, que vinha sofrendo desde ali de 2021, reverteu esse cenário. E o único movimento de subida aí do primeiro semestre superou todas as máximas anteriores dos anos anteriores. E isso traz também um contexto que aumenta a probabilidade de subida dentro do setor. Lógico que aí o que a gente vai fazer? Caiu? Foca em buscar a operação de compra. Em vez de você sair, mas o governo, mais não sei o quê, mais o tarifaço, assim, não importa o que está acontecendo, assim, bem, pode ser que piore a situação pelas decisões políticas, enfim, ou do que o governo possa tomar, mas a questão que a gente vai olhar é que sempre tecnicamente olhando como o cenário atual, enquanto não tiver indícios claros de mudança do contexto que e até agora não teve, por mais que tenha caído mês passado, o foco é ficar posicionado, aumentar a exposição em bolsa, pensando em pegar uma oportunidade de médio para longo prazo. Então, de maneira geral, financeiro bem, setor de energia muito bem, setor imobiliário muito bem, enfim, setor de consumo também bem, ou seja, pegando ali quais são os mais fortes, financeiro e energia. Depois, imobiliário também muito forte. Depois, consumo. Aí, por último, os materiais básicos, que é o de commodities. Seria essa a minha ordem. Mas respondendo a sua pergunta, cenário de renda variável. Favorável, né, Dalton? Tá arriscado é ficar de fora, viu, Léo? Exato, não pode ficar de fora. Isso eu ia provocar o pessoal, né? A carteira multi-estratégia, diferente de uma carteira perspectiva só de renda variável, de ações, é uma boa porta de entrada, né, Dalton? Para quem está fora desse mercado, ainda está com receio, entrar numa carteira multi-estratégia, que tem sua volatilidade mais amenizada, que a estratégia já distribui o recurso entre renda variável e outros tipos de ativos, é uma excelente porta de entrada para quem quer começar a conviver com esse mundo e ainda com um pouco de receio, né? Eu vejo ela, e acredito que você concorda com isso, eu vejo ela como uma estratégia para esse fim também desse investidor que quer começar a tatear esse mercado, mas ainda com muito receio. Eu digo que a carteira multi-estratégia ela é muito interessante porque, além de ter uma boa diversificação, imagina, qual o investidor que tem uma diversificação que tem na carteira exposição em criptomoedas? Qual o investidor que nessa mesma carteira tem exposição em ouro? Qual o investidor que tem exposição em bolsa chinesa? Qual o investidor que tem exposição em bolsa americana? Tudo ao mesmo tempo. Qual o investidor que tem exposição... Você vai ter em bolsa brasileira, é mais fácil de ter. Em bolsa americana, até mais fácil de ter. Agora, na bolsa chinesa, em ouro, em criptoativos, é bem mais difícil disso acontecer. A carteira multi-estratégia tem tudo isso. E sabe o que é melhor, Léo? Na faixa de 50% da carteira, ela é gestão passiva. O que é gestão passiva? Que está tanto se falando atualmente? O ETF. Então, a gente carrega ali em 4 classes de ativos ETFs, que são listados na nossa bolsa. Todos os ativos da carteira estão negociados na nossa bolsa. A outra parte ali de ações, 52%, é a gestão ativa nossa. A gente tem uma gestão, em cima da gestão passiva, a gente tem a gestão na questão de qual peso que a gente vai dar para cada classe. De distribuição, né? Ou seja, qual o tamanho para cada ativo ali, né? Isso, e na gestão ativa, que é da carteira, na parte de ações Brasil, que é de 52%, ali sim que a gente pega ali 160 ações mais representativas de small caps mais Ibovespa, e a gente aplica análise fundamentalista, análise técnica para selecionar as 10 mais que a gente acredita que sejam mais interessantes. Então a gente junta gestão ativa com gestão passiva e está entregando esse resultado que a gente está vendo aí muito acima do Ibovespa, CDI e HFA no histórico, e também olhando aqui para o fechamento do mês passado, comentando aqui sobre o fechamento dos últimos 12 meses, a carteira, deixa eu até colocar aqui na tela também, você pode até jogar aí na tela, deixa eu só tirar aqui, só pegar certinho aqui, Léo, antes de você jogar na tela. Agora eu até me perdi, aqui, tá aqui, estava na única tela aqui. Deixa eu colocar aqui na tela para você o resultado dos últimos 12 meses da carteira, né, que a gente não apresentou. Pronto, se quiser pode colocar.
Então, falando aqui, Léo, sobre o resultado dos últimos 12 meses da carteira, mesmo com o fechamento negativo do mês passado, de 3,8%, eu nem estou colocando aqui que ela já está subindo 3% nesse mês. Aqui é o fechamento do mês passado. Fechamento de julho, né? Fechamento de julho. Isso. 21,9% contra 4% do Ibovespa. E contra 12,6% do CDI, contra 12% do IHFA. Então, bem acima dos índices de referência, isso nos últimos 12 meses. E já considerando esse mês que está subindo 3%, CDI não está subindo nem 1% ainda nesse mês, lógico, né? Só vai chegar 1% mais lá na frente. No final dele, Então, a diferença aqui vai aumentar bastante. Pelo menos vem aumentando bastante nesse início de mês. É isso, renda variável tem que focar na estratégia com o passar do tempo. O cenário é muito apropriado e faz muito, muito sentido, Léo, o investidor ter multi-estratégia na carteira. E como você disse, na veia. E vou reforçar, em momentos como esse, que às vezes cai um pouco, é momento de aproveitar, inclusive, para aumentar a posição ou se posicionar, justamente porque se tem uma luz no fim do túnel interessante, positiva, né? Se você aproveita esses momentos, ainda tem rentabilidades maiores. E é aquilo que a gente já comentou outras vezes aqui também. E o mercado, e o cenário, você falou, pode acontecer tarifaço, tem um monte de coisa que acontece, e mesmo assim, a análise já está positiva, já está favorável. Imagina a hora que o cenário parar de dar trabalho, né? E a gente ter um cenário favorável também com Selic, juros para baixo, que é o próximo ciclo, mais cedo ou mais tarde vai ocorrer, né? Então a gente ainda nem tem um cenário macroeconômico político favorável, já estamos com uma visualização desse jeito. Imagina a hora que isso convergir, né, Dalton? Eu acho que tem tudo realmente, eu acho que sua frase faz muito sentido. Ficar fora desse mercado hoje talvez seja um erro de qualquer portfólio dos investidores. E a multi-estratégia, mais uma vez, é uma porta de entrada extremamente interessante para esse perfil. Maravilha! Pegando só, complementando o que você falou, que eu achei muito bom, que é com um cenário que está turbulento desse jeito. Se você pegar o próprio Ibovespa, nesse momento, o Ibovespa está cotado aqui em 138 mil pontos arredondando. Para ele chegar na máxima histórica, ele está a 2,5% da máxima histórica. Então a gente está falando que a gente tem Selic a 15%, tarifaço do Trump, bagunça política aí para tudo quanto é que é lado, e a bolsa está na máxima histórica, a 2,5% da máxima histórica. Significa dizer, na minha leitura técnica, que com tudo isso, o mercado está muito forte, entendeu? Se você pegar, Léo, você é antigo de mercado assim como eu sou, se pegasse Selic a 14%, 15% lá atrás, a bolsa estava lambendo o chão lá, sabe? Era bolsa para baixo. Derretida lá embaixo, sabe assim, e com bastante turbulência. A gente viu a última turbulência foi lá na questão da Dilma, enfim, a Selic estava 14%, a bolsa estava lá embaixo, no final de 2015. Então aqui significa dizer que o mercado, de maneira geral, está forte. É como dizer assim, o Brasil tivesse travado e esperando algo para destravar e andar com mais força para cima. Tá? Então, assim, a impressão minha é essa. Muito bom, Dalton. Mais uma vez te agradecer por participar aqui do nosso quadro Sua Carteira Rendeu Quanto. Um mês de julho desafiador pelo cenário, pelo como o mercado se andou, mas um mês já bastante interessante, de agosto já começando muito bem, né? Então, mais uma vez agradecer e chamar o pessoal para continuar acompanhando a gente, que fechamento de agosto, a gente já fez um spoiler aqui do mês de agosto, do início de agosto, mas fechamento de agosto a gente volta aqui de novo, né, para falar um pouco mais da carteira. Espero que continue assim, né? Que continue o mês de agosto desse jeito, exato. Como eu sou o investidor dela, eu tenho que já torcer a favor também, óbvio. E claro, e de novo, né, eu acho que fica esse nosso recado de quem está fora do mercado de renda variável. Faz sentido começar a entrar nele, né? O mercado está sinalizando um movimento bastante interessante. A carteira multi-estratégia é uma boa porta de entrada, eu acho que fica esse recado. E para o investidor que já faz investimento, aproveitar esses momentos de turbulência e de movimentos negativos para aprofundar ainda mais a aplicação e não necessariamente, né, sair com medo do mercado porque deu uma oscilada para baixo, já que isso é natural do processo. Eu acho que esses recados, né, Dalton, eles são muito importantes da gente deixar aqui para o pessoal. É isso, e o
O ponto é que o risco está em não tomar risco nesse momento, só que é muito importante cada um saber que se uma queda dessa, como aconteceu no mês passado, incomoda, então você tem que olhar o tamanho dessa parcela em renda variável. Porque quanto maior, né, a gente não está falando aqui para você colocar todo o seu capital em renda variável, porque quanto maior a parcela que você colocar no mercado de renda variável, em ações, enfim, em outras classes de renda variável, maior tende a ser a chance de você tomar uma decisão ruim quando o mercado cair, uma decisão menos inteligente, vamos dizer assim. Então é ideal você ter esse ponderar pelo peso para que você possa surfar bem, sem exageros, tanto na baixa quanto na alta. E sobre aquela questão da estratégia de alocação, o estudo que eu atualizo todo mês, Léo, continua da mesma forma. Quem faz aporte mensal na carteira estaria com 12% a mais de rentabilidade para qualquer outro estudo que eu fiz sobre aporte quando fecha no mês positivo, aporte quando a carteira fecha negativo, sem aporte, qual seria o melhor cenário? Estaria 12% acima da segunda melhor estratégia, que seria aportar toda vez que a carteira fechar um mês positivo, você aportaria. Então, enfim, é isso, é manter a constância lá em renda variável e o cenário é favorável para isso. E contra números não há argumentos, né? A hora que você faz esse estudo, fica claro isso. Ô, Dalton, como ela é uma carteira bastante diversificada, um ponto que a gente ainda não explorou aqui, já que a gente está instigando as pessoas que não convivem com o mercado a começar por essa porta, tem um valor mínimo que precisa, que é necessário, já que é uma diversificação bastante significativa da carteira, um valor mínimo de entrada para a aplicação da carteira? Junto à Blue3 Investimentos, Léo, para automatizar essa carteira, ou seja, o investidor vai lá, aceita seguir a estratégia e deixa lá, todo mês vai sendo atualizado automaticamente junto à Blue3 e XP Investimentos. O mínimo aceita R$20 mil. A minha recomendação é de R$50 mil para cima. Por quê? Porque ela já vai dar uma boa diversificação para o seu capital. E outra, como ela vai entrar em vários ativos que vão totalizar na faixa de uns 15 ativos, e você vai fracionar esse capital, esses R$50 mil em 15 parcelinhas, o ideal é justamente que não ser tão pequeno o capital. R$20 mil, na minha opinião, é um valor baixo para ter tantas parcelas, tá? Então, o ideal seria acima de R$50 mil, na minha opinião. Excelente, Dalton. Mais uma vez te agradecer. Pessoal, o Dalton falou aqui do Radar da Semana, que ele publica semanalmente, o próprio nome já diz. Né? Então, segue o Dalton aí, continua acompanhando o Portal It's Money, segue o Dalton, @o Dalton Vieira no Instagram, tem o YouTube também, Dalton Vieira Investe. Segue lá, acompanha os materiais do Dalton, que são muito ricos nesse acompanhamento do mercado de ações. E, de novo, Dalton, te agradecer mais uma vez. Eu vou colocar os links para a galera aqui embaixo, viu? Boa. O link do YouTube, o link do último Radar da Semana. Eu vou colocar aqui embaixo para o pessoal. Fechado. E fique à vontade para acompanhar e dar seu último recado aí, Dalton. Valeu! Obrigado mais uma vez, Léo, pela participação. Mês que vem a gente está aqui, independentemente se é positivo ou negativo. Vamos seguir com a transparência de apresentar o resultado aqui da carteira. E mais uma vez, agradecer a todos que acompanham aqui, seja me acompanha há mais tempo, me acompanha recentemente, se não acompanha, acompanha lá, porque a gente vai atualizando. Eu vou atualizando diariamente por conta da análise de fechamento do pregão, vou trazendo o cenário, o que está mudando. Vou trazendo no final de semana a minha avaliação que eu faço sempre em busca de oportunidades, olhando o radar da semana, e todo fechamento de mês, além de fazer a carteira, a gente ainda tem um vídeo aqui que a gente fala o que esperar para a nossa bolsa no mês seguinte, trazendo estatística. Então é muita informação que vai te ajudar a dar um direcionamento para a sua tomada de decisão em termos de investimento, seja com produtos bons, ou seja, pelo menos com um conteúdo que faça com que você tome melhores decisões de compra ou venda dentro do mercado. Excelente. Até o final do mês, então, né? Já que a gente está no início do mês, você já deu spoiler de agosto, até o final do mês, e que o mês de agosto muito bom, como tem se planejado e caminhado assim. Valeu demais, pessoal. Boa. Obrigado mais Valeu, uma vez. Léo. Valeu, Dalton. Abração. Abraço.